Fala, meu povo, tudo bem com vocês? E aí, como é que tá essa quarentena? Como é que tá essa vida reclusa dentro de casa? Realmente ninguém poderia imaginar que isso fosse acontecer, nem no Brasil, nem na América Latina, quiçá no mundo inteiro. Pois é, mas de repente, não mais que de repente, fomos assolados por um vírus. Sim, exatamente, algo microscópico parou o mundo inteiro. E não é nem algo desconhecido, nem o vírus, nem uma pandemia. Qualquer um dos dois já eram conhecidos nossos de outras épocas. O coronavírus, por exemplo, é um vírus que está aí há muito tempo. Na verdade, o que aconteceu é que ele veio vestido aí com uma roupinha nova, uma cepa nova. E essa cepa, infelizmente, ela é prejudicial ao ser humano. Coisa que antigamente não acontecia. Elas já estavam aí nos nossos animais, mas nunca foram tão agressivos ao ser humano, de forma tão violenta e avassaladora. Estamos todos paralisados porque não sabemos como lidar com isso. Muitas vezes a humanidade já teve pandemias, é verdade. Mas eu nunca imaginei que nós pudéssemos ter novamente algo como, por exemplo, foi na época da pandemia lá da gripe espanhola, né? Que foi algo bem problemático. Mas 2 por 3 o mundo acaba realmente passando novamente por uma situação dessas. E durante 2 semanas eu me perguntei o que está acontecendo? O que está acontecendo com o mundo? O que está acontecendo conosco, seres humanos? É verdade que foi preciso um vírus, uma coisa microscópica para que você pudesse parar, para que o mundo parasse. E, obviamente, o Criador, a inteligência suprema, o todo, não joga dados. Não joga, gente. As coisas não acontecem por acaso. A questão não é nem essa. Não é que a gente não está acostumado a passar por situações difíceis. A questão é por que nós estamos passando por essa situação difícil, né? Muita gente pode pensar que nós estamos sendo, como direi, estamos sendo castigados. Mas, gente, o que eu posso dizer para vocês é: não se preocupem de coisas que nesse momento não estão ao alcance de vocês. Sim, coisas que não estão aqui agora, no momento presente. Se o seu despertar não é o seu foco, não tem problema. Que o seu foco pelo menos seja em estar bem, estar alegre, estar em harmonia, aproveitar esses momentos que podem parecer que não acabam mais, mas eles acabam e eles passam. E você vai olhar para trás e daqui a pouco, caramba, eu podia ter aproveitado para fazer outras coisas com os meus filhos, outras coisas com o meu marido, com a minha esposa, com meus pais, não importa. Poderia ter aproveitado melhor e fiquei aqui me conectando com energias muito pesadas. Energias do medo, energias do pânico, energias do desespero. E para que, se você não sabe o que vai acontecer? Me fala. Para que você fica se conectando com o pior? Para que você fica gerando uma frequência energética muito baixa e que vai te retornar coisas iguais e piores do que essa sensação de medo e de pânico que você já está sentindo? Gente, se é para imaginar alguma coisa para o meu futuro, para o seu, para o nosso, vamos imaginar coisas boas, coisas bacanas, coisas felizes. Se eu posso pensar, se eu posso imaginar o meu futuro, então vamos imaginar coisas boas? Vamos imaginar coisas felizes, alegres? Gente, pelo amor de Deus, para, desliga a TV, não fica naquele noticiário pesado. Só morte aumentando, só casos aumentando, blá, 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 blá. Por favor, aproveita o tempo que você está em casa com a sua família para fazer coisas mais produtivas. Não importa. Já que nós podemos
nos dar o luxo de estar em casa, vamos pelo menos ajudar o planeta vibrando coisas positivas. Não vamos ficar imaginando o pior, até porque eu nem acredito no pior. Eu acredito só em coisas que acontecem para a gente evoluir. Situações difíceis, elas não são feitas para nos fazer sofrer, elas são feitas para nos fazer evoluir. Agora, se você não consegue ver isso, ok, não tem problema, cada um no seu tempo, mas vamos pelo menos vibrar coisa boa, por favor. Muita gente deve estar pensando assim, caramba, essa menina é louca. Tá todo mundo na beira do caos e ela pensando em ficar alegre, ficar feliz, ficar sorrindo. Pois é, gente, mas eu digo para vocês, é exatamente nesse momento que a alegria tem que entrar na sua vida. Porque a tristeza, a raiva, a preocupação, eles são sentimentos que baixam a tua imunidade. E quando você baixa a tua imunidade, o que acontece? Ops, eu fico doente. Os outros vídeos são um pouco mais fáceis de gravar. Esse vídeo está sendo um pouco mais difícil que o normal. Eu tô tendo que gravar esse vídeo em etapas, porque com a questão de estar todo mundo no condomínio, acaba o barulho ficando mais intenso, né, em várias horas do dia, que antigamente não era assim. Mas eu tava falando para vocês o seguinte, ó, entrar em pânico, achar que nós estamos sendo castigados de alguma forma, que muita gente pode também entrar nessa frequência. Gente, tudo que acontece conosco, ele sempre ocorre para que nós possamos amadurecer, para que nós possamos crescer, para que nós possamos evoluir. Mesmo que vocês não entendam dessa forma, ou que vocês não vejam dessa forma. Por quê? Né? Infelizmente, nós ainda não conseguimos amadurecer o suficiente para aprender só com coisas boas. Né? Eu não sei se vocês entendem o que eu estou falando, mas infelizmente na Terra, nesse momento que nós estamos, ainda é necessário que aconteçam diversas crises na saúde, como é o caso agora, guerras que a gente sabe que acontecem inúmeras no Oriente Médio, né? Embora vocês possam achar que isso está muito distante de vocês, isso tudo, de uma forma ou de outra, sempre acaba influenciando a vida de vocês. Eu vou dar um exemplo. Nós temos aqui do nosso lado Venezuela, né? Vocês podem achar, mas isso é muito longe, isso é muito distante. Não, isso é do nosso lado, isso é nosso vizinho de fronteira. Né? O que está acontecendo com eles atinge diretamente a nós. Inúmeras pessoas que lá estão em sofrimento, eles vêm dividir o sofrimento deles conosco, de uma forma ou de outra. Ou seja, quando eles vêm para cá, eles vêm em busca de uma oportunidade de vida melhor. E muitas vezes eles vêm para competir conosco, por um emprego, por um imóvel, enfim. Quantas pessoas não vieram do Oriente Médio morar no Brasil, refugiados? Quantas pessoas não vieram da África para o Brasil, refugiados? Então, o que acontece no mundo inteiro nos afeta de uma forma ou de outra. De forma mais clara, de forma mais visível, com essas pessoas vindo morar aqui no Brasil. Mas existem inúmeras outras formas invisíveis. Muitas vezes vocês não conseguem perceber o quanto nos atinge, de quantas formas diferentes isso nos atinge, né? Infelizmente vocês não conseguem perceber, não se ligam, mas o que eu quero dizer e o que eu me proponho a fazer com esses vídeos não é nada demais, não é nada espetacular, não é nada fantástico, não é nada de outro mundo, são coisas simples, para pessoas simples, em situações e formas simples. Porque eu penso assim, ó, e vocês, em algum momento da vida de vocês, vocês irão concordar comigo, mas dia menos dia isso é inevitável. Nós viemos do mundo espiritual, isso é um fato, e contra fatos não existem argumentos, então é um fato. Nós não somos seres físicos,
somos seres espirituais tendo uma experiência no mundo físico, certo? Então nós viemos do mundo espiritual, estamos no mundo físico. Ok, perfeito. Mas o que a gente está fazendo aqui? Por que a gente veio para cá? Por que nós precisamos vir para cá? Qual é a exata função de estarmos seres espirituais num corpo físico? Em algum momento, vocês irão se perguntar por isso. Muita gente, vamos botar em 95% das pessoas no planeta Terra ainda não se perguntaram por isso. E isso é complicado. Isso é muito complicado. Porque quando você acha que a sua existência começa no corpo físico e acaba no corpo físico, isso limita muito a sua existência. E aí quando você pensa que não existem outras coisas, os seus valores pessoais são muito pequenos, porque você se torna tudo que não é para você se tornar, que é um ser egoísta. É um ser que só pensa em si. É um ser que não entende que nós todos estamos interligados. Que nós todos fazemos parte de uma coisa só, embora aparentemente nós estamos separados. Momentaneamente nós estamos separados, mas nós somos uma única coisa, uma única energia. E quando a gente está no corpo físico e temos essa percepção ilusória de que estamos separados, se você não se preocupar, se ocupar, na verdade, não se preocupar, mas se ocupar de compreender valores que são importantes, não só para você, mas que são importantes para toda a comunidade em que você vive, não só para sua família, não só para o seu país, mas para o planeta inteiro. Se você não se der conta que você precisa desses valores, que é a necessidade de nós pensarmos não só em nós, não só na nossa família, não só nos nossos amigos, companheiros, nos nossos vizinhos, né? Mas pensar como um todo. Pensar que toda e qualquer simples atitude egoísta que nós tomamos ou não egoísta que nós tomamos altera todo o nosso contexto. Se nós não nos dermos conta disso, não haverá só uma pandemia. Assim como houveram outras atrás de nós, que a gente sabe, haverão outras na frente, até que nós, seres humanos, percebamos que nós precisamos sim mudar as nossas atitudes. Nós precisamos entender de uma vez por todas que nós não estamos no planeta Terra a passeio, que nós estamos aqui para sermos pessoas melhores. Nós estamos separados do todo, mas nós estamos aqui temporariamente e nós precisamos voltar a ficar em unicidade com o todo. E como é que nós fazemos isso? Durante muito tempo na minha vida eu me questionava. E é tão mais simples do que pode parecer, é tão mais tranquilo do que pode parecer. A resposta é simples, mas a execução é um pouquinho complicada. É um pouquinho complicada porque nós temos essa questão da divisão. Nós não pensamos que o nosso vizinho, nós não pensamos que o nosso amigo, nós não pensamos que a pessoa que está na Venezuela, na África, no Oriente Médio, faz parte da nossa família. Né? Se nós pensássemos dessa forma, nós não encheríamos os mercados enchendo carrinhos e nos abastecendo para 3, 4 meses, sei lá quanto, né? Com medo que vai faltar para nós. Né? Mas nós não estamos preocupados se isso vai faltar para o nosso vizinho. Nós não estamos preocupados se isso vai faltar para a pessoa que está lá no norte do país ou no sul do país. Nós estamos preocupados com o nosso. E essa atitude, que pode parecer uma besteira, ela pode mudar o mundo. É um simples ato, um simples gesto de amor, um simples gesto de compartilhar. Então, se as pessoas do Brasil, que são aproximadamente 210 milhões, eu não sei exatamente a quanta nós andamos, mas em torno de 200 milhões fazem parte da minha família, se as pessoas do mundo, que são 7 bilhões e 200 milhões aproximadamente, fazem parte da minha família, por que eu vou pensar só em mim? Por que quando eu consumo desesperadamente,
Eu não penso que vai faltar para outras pessoas que estão precisando mais do que eu, que possam vir precisar mais do que eu. Então, são pequenos gestos, pequenas atitudes que vão fazer não só nós acabarmos com as pandemias, ou com a pandemia que está acontecendo agora, mas com todas as outras que virão. Esse consumo desenfreado, essa necessidade de ter o que você não precisa ter. Sabe, questione-se qual é a necessidade de você ter coisas que no fundo, na verdade, você não precisa ter. Ai, mas é bom a gente consumir, porque aí tem a questão econômica, a cadeia produtiva, os empregos. Sim, ok, certo, tudo bem. Mas realmente é o caso? Necessita tudo isso? Não sei, pensem, são atitudes simples, são atitudes pequenas, são atitudes generosas. E são atitudes que você toma no primeiro momento pensando, mas que com o passar do tempo e com a regularidade de você ficar fazendo, você não vai precisar mais pensar e aquilo vai se tornar um gesto natural da sua vida. Pensem um pouquinho sobre isso. Pensem em pequenos gestos que vocês podem tomar hoje, pequenas atitudes que vocês podem tomar hoje, pensamentos que vocês podem ter hoje. Aquele colega que está te incomodando, aquele filho que está te incomodando, sabe? Coisas simples, mas que podem mudar um planeta inteiro, que podem salvar N vidas. E se você parar para pensar e tomar uma atitude diferente, nós podemos ser seres humanos melhores com atitudes bem simples. É só pararmos de pensar no eu e começarmos a pensar em nós. Nós somos humanidade. Gente, obrigada. Desculpa o tempo que eu levei para fazer esse vídeo, que geralmente eu faço um vídeo por semana, mas eu precisei momentaneamente parar e entender tudo o que estava acontecendo, que processo é esse que nós estamos passando. E é só mais um processo igual a tantos outros que vão nos levar a crescer, a amadurecer, a sermos seres melhores. Mas veja, observe, tenha uma coisa em mente, tenha uma coisa no seu coração. Se você passar por essa situação e ela for em vão, se você apenas sofrer com isso, mas não entender que isso não é um mal, mas é um bem necessário para que você, eu e todo mundo no planeta Terra nos torne pessoas melhores, se você não entender isso, muitas outras pandemias haverão na sua vida. Então, seja prático. Vamos aprender com os nossos percalços, com as nossas crises. Não vamos deixar que elas venham e vão sem nenhum efeito positivo em nossas vidas. Antigamente eu achava que nós poderíamos aprender sem a dor. Infelizmente, no atual momento, nós não podemos ainda. Mas não entendam a dor como simplesmente um fato que está aí te incomodando. Não. Quando você tem uma dor de cabeça, quando você tem uma dor de dente, quando você tem alguma dor, quando você tem algum problema que está te incomodando, o que você faz? Você procura um médico para saber o que está acontecendo com você. Não é isso? Você não faz isso? Você não toma essa atitude? Então, se está te incomodando essa pandemia, procure com você, seja você o seu médico e veja no seu interior, no seu íntimo, por que nós estamos passando por isso. Porque não é só eu que estou isolada do mundo, não é só você, é o mundo inteiro que está recolhido, dando um tempo para o planeta Terra respirar. Pense nisso também. Pense em quanto diminui a poluição no planeta Terra em função disso. Todos estão de uma forma ou de outra se beneficiando disso. Aproveite da melhor forma possível esse momento para se reconectar com você mesmo e entender, assim como eu fiz, entendi, esse processo é necessário, mas que ele seja útil e não só doloroso. Muitas pessoas vão partir porque o tempo deles acabaram no planeta Terra. Quiçá o meu, quiçá o seu, não sabemos, mas eu realmente não estou preocupada com isso. Porque eu sei que eu sou um ser espiritual tendo uma experiência num mundo físico, num corpo físico. E a hora que eu tiver que ir, eu irei em paz.
Irei tranquila e serena, porque eu sei que eu dei o meu melhor e eu fiz o meu melhor. E você? Você tá com essa mesma consciência tranquila que eu tô? Tomara. Mas, e só para terminar finalmente, para não ficar falando sem parar, eu pediria a vocês todos que orem, que elevem o seu pensamento ao mais alto, que nesse momento se conectem com a espiritualidade superior e peçam não só proteção para vocês, mas peçam proteção para o planeta Terra e peçam proteção para aquelas pessoas que têm que partir. Muitas vezes eles estão desequilibrados e estão partindo de uma forma muito trágica e triste porque eles estão sós. Então orem por eles e peçam para que eles sejam recebidos na espiritualidade por queridos amigos que estão lá antes deles e que eles possam ser abraçados, acolhidos, que possam ter muita proteção e muito amor na sua volta para o mundo espiritual, para que eles possam estar o mais rápido possível bem novamente. Crendo ou não, a vida funciona assim, a vida é dessa forma. Eu espero que vocês entendam isso o mais rápido possível, para que todos nós não precisamos passar novamente por situações assim. Queridos amigos, muito obrigado e até uma próxima. Estiveres agora, nosso bom Deus te guarde. Como estiveres pensando, nosso bom Deus te use. Onde te encontres na vida, que Deus te ilumine. Com quem esteja seguindo, nosso Senhor te guie. No que fizeres tu, peço ao bom Deus que possa te amparar. E em cada passo teu, a mão de Deus virá te abençoar. Como estiveres agora, nosso bom Deus te guarde. Como estiveres pensando, nosso bom Deus te use. Onde te encontres na vida, que Deus te ilumine. Com quem esteja seguindo, nosso Senhor te guie. No que fizeres tu, peço ao bom Deus que possa te